Especialmente neste vídeo, nós vamos detalhar o gráfico da pressão em função do volume em uma transformação gasosa. A primeira e importantíssima observação que tem que ser feita aqui é a seguinte, fiquem atentos nisso, que o gráfico da pressão em função do volume em uma transformação gasosa é equivalente ao gráfico da força em função do deslocamento. Mas por que isso? É porque a pressão exercida pelo gás é que determina a força que as moléculas exercem na parede do êmbolo que se desloca. A variação do volume sofrido pelo gás é que determina o deslocamento sofrido pelo êmbolo. É por isso que nas transformações isométricas, onde não tem variação de volume, não existe deslocamento do êmbolo. Não existe deslocamento, o trabalho realizado pela força de pressão é igual a zero. E se ainda ficou alguma dúvida, pense da seguinte forma. Você tem aqui uma câmara contendo uma certa quantidade de gás, uma certa quantidade de mols de um determinado gás, numa determinada pressão, num determinado volume, sob uma determinada temperatura. Essas moléculas do gás, elas empurram a parede do êmbolo ou do pistão lá da câmara de combustão. Percebo que essas moléculas exercem uma força sobre a parede do êmbolo. Então, quem determina a pressão? Pressão maior, força maior nesta área. Então, conforme o êmbolo vai se deslocando, existe uma força, um ponto de aplicação da força sofrendo deslocamento, então um trabalho realizado. Então, é por isso que o gráfico da pressão em função do volume é uma variação do gráfico da força em função do deslocamento. Então, a pressão determina a força e a variação do volume determina o deslocamento do êmbolo. Pegou um gráfico de pressão em função do volume, a área numericamente abaixo do gráfico vai ser numericamente igual ao valor do trabalho trocado. Somente fique atentos no momento de calcular a área, porque a unidade de pressão tem que ser Newton por metro quadrado e a unidade do volume metro cúbico. Lembrando que Newton por metro quadrado é o mesmo que Pascal. Percebam que quando você calcular essa área, você vai fazer o produto de Newton por metro quadrado e metro cúbico. Vai simplificar o metro quadrado aqui, vai sobrar Newton vezes metro, que é Joule. Então vamos lá. Para que o resultado dê a resposta em joules, o trabalho em joules, a pressão em Newton por metro quadrado e o volume em metros cúbicos, que são unidades do sistema internacional. O segundo detalhe que você tem que ficar ligado aqui é em relação ao sinal do trabalho trocado durante a transformação. Cuidado com isso. Durante uma expansão, o êmbolo ou o pistão da câmara de combustão está sofrendo deslocamento no sentido da força aplicada, então o trabalho é positivo. Então não esquece, nas expansões, você calcula a área, o valor numérico da área vai ser igual ao trabalho trocado e ele é positivo. Em uma compressão, observe o que acontece. O gás empurra o êmbolo para frente, só que o gás está sendo comprimido. O deslocamento é em sentido oposto à força aplicada pelas moléculas na parede do êmbolo. Então, a força contrária ao deslocamento, o trabalho é negativo. Então, vamos lá, nas expansões, o trabalho trocado é positivo e nas compressões você calcula a área e o valor numérico da área vai ser igual ao valor negativo do trabalho trocado. Em termodinâmica é muito comum aparecer os termos trabalho realizado e trabalho recebido. Nas expansões o gás está realizando o trabalho positivo. Nas compressões o gás está recebendo o trabalho negativo. Então cuidado com esses termos, trabalho realizado, trabalho recebido, trabalho positivo, trabalho negativo. Uma terceira e importante observação a ser feita aqui é relativa às transformações isocóricas, isométricas ou isovolumétricas, que são os três nomes que a gente dá para as transformações nas quais o volume se mantém constante. Peguem este exemplo que aqui está no quadro. A transformação que acontece de A para B. A pressão do gás aumenta, a temperatura aumenta, só que o volume se mantém constante. Então, o êmbolo da câmara de gás ele não sofre deslocamento. Não existe deslocamento do ponto de aplicação da força de pressão. O trabalho trocado é igual a zero. Então, não se esqueçam deste detalhe. Pegou qualquer transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, o volume não varia, o trabalho trocado é igual a zero. Então, neste exemplo, a gente teria, então, um trabalho nulo de A para B, não varia o volume, e um trabalho negativo de B para C, pois está ocorrendo uma compressão. E para a gente terminar a discussão a respeito do gráfico pressão-volume, vamos falar um pouco sobre as transformações cíclicas, que formam um conjunto de transformações termodinâmicas que sempre começam e terminam em um mesmo estado. E a primeira coisa que você tem que observar aqui é que na transformação cíclica, o gás retorna para a mesma situação inicial,
volta para a mesma temperatura. Então, em qualquer transformação cíclica, não ocorre variação de energia interna da massa gasosa. Percebam que quando você trabalha com uma transformação cíclica, a gente tem várias transformações termodinâmicas dentro do ciclo. Então pode ser pedido o trabalho individual em uma das transformações. Aqui, por exemplo, de A para B, trabalho zero, não varia o volume. De B para C, trabalho positivo. De D para A, trabalho negativo. Acontece quando se tem um ciclo, normalmente, tradicionalmente, se pede o trabalho total no ciclo. O que você faz? Calcula a área interna do ciclo. Então você vem aqui, calcula a área, nesse caso, no retângulo. Então esta área vai dar o trabalho total trocado no ciclo. Agora você vai observar o seguinte: se o ciclo acontece no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se o ciclo acontece no sentido horário, o trabalho realizado ele é maior que o trabalho recebido. Se o ciclo acontece no sentido anti-horário, observe que o trabalho recebido ele é maior que o trabalho realizado. Então você faz o seguinte: ciclo no sentido horário, calcula a área do ciclo, o valor numérico é o trabalho e ele vai ser positivo. Ciclo no sentido anti-horário, você calcula a área do ciclo, que vai ser numericamente igual ao valor do trabalho, só que a resposta vai ser um trabalho negativo. Então, resumindo, ciclo no sentido horário, trabalho positivo. Ciclo no sentido anti-horário, trabalho total negativo. Uma última dica que eu quero deixar aqui ainda a respeito da termodinâmica, dos processos termodinâmicos, é o seguinte: tomem cuidado com isso que é interessante. Toda vez que uma massa gasosa realiza trabalho positivo nas expansões, a massa gasosa tende a esfriar. Porque é óbvio, para a massa gasosa se expandir, sofrer uma expansão, ela gasta energia interna, ela tende a esfriar. Por exemplo, quando você usa um spray, na expansão a lata esfria. Então cuidado, nas expansões a massa gasosa tende a esfriar. Nas compressões, quando uma massa gasosa é comprimida, quando ela recebe trabalho negativo, a massa gasosa tende a aquecer, porque ela está recebendo energia. Por exemplo, quando você vai encher o pneu da bicicleta, é uma compressão. A massa gasosa está recebendo trabalho negativo, então a massa gasosa tende a aquecer. Entender isso em termodinâmica é importantíssimo porque explica diversas coisas, como, por exemplo, você entender a troca de calor numa transformação cíclica. Lembrando que na transformação cíclica não ocorre variação de energia interna, porque não ocorre variação de temperatura. O gás volta para o estado inicial. Então vamos lá. Num ciclo horário, o trabalho total é positivo. Se o trabalho total é positivo, a massa gasosa deveria esfriar. Como ela volta na mesma temperatura, o que significa? Que ela recebe calor na mesma quantidade de trabalho que ela fez. Se o gás faz um trabalho total de 100 joules, ele recebe uma quantidade de calor igual a 100 joules. Por isso que o trabalho positivo vai ser igual ao valor da quantidade de calor que a massa gasosa recebe. Já num ciclo anti-horário, onde a variação da energia interna também é igual a zero, porque não tem variação de temperatura, a massa gasosa volta no mesmo estado inicial. Então vamos lá. Se o ciclo acontece no sentido anti-horário, a massa gasosa deveria esquentar, mas ela volta na mesma temperatura. Então, a quantidade de trabalho que ela recebe, o valor negativo, então ela tem que perder em forma de calor. Então vamos lá, recebe menos 100 joules de trabalho recebido, então ela deveria aquecer. Como ela volta na mesma temperatura, então a massa gasosa perde a quantidade de calor de 100 joules. Por isso que o trabalho negativo menos 100 tem que ser igual à quantidade de calor cedida, perdida, menos 100. Isso que eu acabei de explicar está de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que é um princípio de conservação de energia, que diz o seguinte: a quantidade de calor que uma massa gasosa troca tem que ser igual ao trabalho que ela troca mais o que acontece com a sua energia interna, mais da variação de energia interna. Então, por exemplo, numa transformação cíclica, onde não existe variação de energia interna, então, o trabalho trocado tem que ser igual à quantidade de calor trocada. Olha lá, o trabalho igual ao calor, o trabalho igual ao calor, coincidindo, batendo aí com a nossa primeira lei da termodinâmica, ok? Então é isso daí, espero que o vídeo tenha ajudado. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.